Vivemos numa sociedade, numa geração onde a autoestima está em todo lugar e em todo tempo. E muitas de nós não se sente suficiente o bastante. E vem aquela pergunta diante do espelho: ai, o que que eu posso fazer porque ainda não está bom o bastante? Eu sou Denise Fragali, esse é o podcast Vozes Únicas, mais uma vez, para chegar até você e ser bênção na sua vida, conversando das coisas de Deus, conversando sobre aquilo que edifica nosso espírito, nossa alma. E hoje vamos falar de espírito, alma e corpo. E eu tenho comigo aqui duas convidadas muito especiais, queridas, que trabalham nessa área da beleza, aonde a gente sabe que nós mulheres cuidamos tanto, gostamos tanto, mas há aqueles riscos, os riscos da comparação, os riscos do desafio, onde a beleza externa é maior do que a beleza interior. Então, com base nesse assunto, nesse tema tão bom de conversar, eu apresento aqui para vocês, em primeiro lugar, a Simone, uma querida. Obrigada pela oportunidade, por nos chamar. E Melissa, também está conosco aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Todas duas trabalham nessa área da beleza, né? Maquiagem, cabelo e cuidar dessa coisa tão boa que é, né? Nós mulheres termos uma apresentação, uma aparência boa, e isso tudo é algo bom. Mas a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como esse assunto você lida com isso, em primeiro lugar, em você mesma. Então, eu queria fazer essa pergunta de quando que vocês perceberam que existe um padrão de beleza e que isso veio a ter uma influência em você mesma, né? Na sua autoestima, e isso começou a ser algo pensado, analisado. Você tem algo assim para acrescentar nesse assunto? Pode falar? Pode. Vamos lá. Eu acho que a gente não percebe muito quando é criança, né? A gente vai crescendo, vai vendo referências de televisão, de filmes, sempre a mulher estereotipada, assim, do jeito mais sensual possível, Sim. colocando o mais perfeita o possível, e você vai crescendo e nem sempre você vai crescendo perfeita daquele jeito, né? Dentro daquele padrão. Você cresce na sua perfeição que Deus fez. Sim. Mas o corpo, às vezes, eu mesma passei na minha adolescência, eu era cheinha, sempre fui cheinha, e você se compara, olha para outras meninas da escola, a maioria não é assim, e não existe essa... como é que eu posso falar? É como se eu me sentisse totalmente diferente do que a maioria é, mas com um olhar negativo. Então, eu acho que aquela fase ali da adolescência, que é onde a gente está se validando, com mudanças, né? Se entendendo, que eu também não me entendi na adolescência, eu só fui entender bem depois. Mas é ali que eu acho que você começa a perceber que você tem que se encaixar em algum lugar que talvez você não se encaixe nunca. Porque você tem o seu jeito único, especial, tem seu biotipo. Eu nunca vou ter o biotipo de outra mulher, de outra pessoa. Então, eu acho que para a cabeça de uma menina, né, que está em crescimento, em formação, às vezes é bem perigoso, porque você pode ficar numa busca incessante por um padrão de perfeição que você não vai alcançar. Isso é verdade. Sem se aceitar. Sim. E aí geram várias outras coisas que não vão só impactar mais da sua aparência, mas do seu interior mesmo, né? Exatamente. Da sua alma. Exatamente. Você teve essa experiência também? Então, acho que a minha percepção ela veio um pouco depois. Foi trabalhando mesmo. Eu nunca liguei muito para beleza, para moda, a sobrancelha fina, o cabelo ondulado, enfim. Eu era meio assim. Livre. Meio livre. E depois, trabalhando, isso me impactou muito. Porque a cliente, ela sempre chegava com uma referência de uma atriz, de alguém famoso, querendo cabelo. E, às vezes, não é possível, porque a gente tem o nosso biotipo natural que Deus criou e que
não se encaixa em todo mundo. É verdade. As cores não são para compatível com todo mundo. Você tem sua cartela de cor, você tem Claro. um cabelo ideal, né? A maquiagem ideal. Sim. Então, às vezes, falar isso também com a cliente é um pouco complicado. Então, nesse momento, eu achei bem desafiador esse impacto, né, da moda sendo dita, né? Primeiro, antes era novela, agora é muito mais internet. A gente tem aí um boom A rede social tem esse de comparação. papel hoje, né? E muito na nossa mão, né? Exatamente, o tempo todo. O tempo todo. Há anos atrás, décadas atrás, era na revista que a gente via, né? O lançamento da moda, da tendência. Hoje ela chega na tua mão em tempo real, do mundo inteiro. E a gente que trabalha com isso, a gente tem que estar muito antenada, muito ligada. Sem dúvida. Porque a cliente, ela já chega com a receita pronta. Eu quero isso aqui. E eu estive falando aqui com outras conversas sobre a questão da comparação, né? Você comparar, você querer ser. A comparação, ela ou te leva para um grau de superioridade, de arrogância, né? Que você é melhor. Ou te leva para um outro nível de inferioridade que você não é tão boa assim. E é onde corre o maior risco dessa ditadura da beleza, porque a tendência da maioria das mulheres, sejam jovens, sejam já mais adultas, é ir para esse lugar mais baixo, onde elas se sentem sempre insuficientes, né? E a rede social tem feito isso muito. É aquela comparação do biotipo, né? Da magra, excessivamente magra, não visando só a saúde, né? Mas visando mesmo a aparência. É a mulher mais jovem, quer dizer, você entra numa idade que você não quer assumir aquela idade, quer ser mais jovem, e não combina mais com você. Algumas coisas já não combinam mais com você, com a sua idade. Então, é uma busca por uma perfeição que está na cabeça dela, né? E que não pode ser real, não pode ser vivido no dia a dia, e essa comparação toda hora. Às vezes essa busca nem combina com a rotina que ela Não tem. combina. Com a vida, com o financeiro. Sim. Eu digo isso pensando no que a palavra de Deus diz aqui. O apóstolo Paulo, ele em Filipenses 4, de 11 a 12, ele diz uma coisa que a gente sempre coloca para o lado espiritual, mas pode ser aplicado para isso. Diz assim: não porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto quanto estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Então, ele fala aqui que ele aprendeu isso. Aprendi a viver contente. Esse contentamento é um aprendizado, não é? Com certeza. A gente tem que aprender. Isso é algo que a gente precisa ter esse coração ensinável, né? De entender assim, ok, eu já não sou mais novinha, então eu tenho que aprender a viver dentro desse meu momento, né? Uma nova fase, que tem a sua beleza, que tem as suas virtudes, né? E isso é um aprendizado. É um aprendizado. A gente aprende a valorizar outras coisas, não só a aparência, né? A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, esse olhar tem que ser compatível com o de Deus. Você olhar para si mesma e alinhar o seu olhar ao que Deus vê. Deus está olhando o seu coração, mais do que o seu exterior. Então, por que pessoas... essa fica uma pergunta assim. Muitas dessas questões chegam dentro da igreja. Também chegam para mulheres cristãs. E que a gente imagina que elas já conheçam a sua identidade em Deus, quem elas são. O que mais importa para Deus é esse valor de quem elas são no verdadeiro eu. Mas por que assim mesmo essa identidade fica
né, Perdida. insegura, perdida, diante de tanta demanda exterior? Eu vivi isso, né? Eu acho que você, me olhando hoje e me lembrando de mim lá onde era outra igreja, eu acho que você vê na minha aparência. Não tô falando que eu tô chiquérrima, lindíssima, não, mas Não, apesar mas de você tá. ver que eu tô. Mas tá. Porque era ruim, amiga. Hoje era. Porque, assim, meu semblante não era aceso. Porque Melissa, conta um pouquinho faltava. dessa experiência. Teve um momento, não teve, em que isso teve que ter um divisor de águas, Foi. né? Eu era assim, eu vivia buscando, era um buraco muito grande que eu sentia assim, e essa busca, eu trabalhando com beleza, eu sabendo que a beleza não ia suprir isso, e aí eu queria falar sobre isso para outras mulheres, de que a beleza de fora, eu trabalhando com beleza, olha que contraditório, eu falando, olha, a beleza externa, maquiagem, cabelo, não dura, não te segura, mas Não por te dentro não me sustenta, né? sustenta, não sustenta. E eu falava assim, de um jeito, sem saber como que ia ser resolvido. Por muito tempo, eu tentei resolver esse vazio. Buscando, achando que eu ia preencher isso com outras coisas, lendo, autoajuda, um monte de coisa, sendo cristã. Aham. E eu não entendia que eu tinha que abrir para Deus era uma ferida. Eu vejo assim como uma ferida muito profunda na minha identidade, de eu Sim, não saber quem eu era aos olhos de Deus, isso. que eu não precisava me matar tanto de trabalhar, fazer tanta coisa, correr tanto atrás, fazer muito esforço que eu fazia É. para reforçar minha identidade. E aí eu vejo assim que um dos trabalhos primorosos que o inimigo tem É. é de deixar a gente feia, Ah, entristecendo a gente, porque fala na Bíblia, né, que o é. coração alegre Alegre, aformoseia o rosto. Então sim. ele te enche de De preocupação, de tristeza, tristeza, pra você ficar de feia depressão, e isso se expressa no seu no seu rosto. rosto. E quando eu percebi isso, eu falei, é uma tática dele, então tá bom. E aí Você teve que ir você lá na raiz, tive que ir né? na raiz. Por muito tempo eu fiquei rodando em círculos, tentando descobrir como que eu ia fazer isso, se era esteticamente, não foi esteticamente. Não, Eu fui não. envelhecendo, naquela época eu era bem mais novinha, vou fazer 50 anos ano que vem. E mesmo assim, nessa nova fase, eu me olho hoje, eu me sinto mais confortável na minha pele, Olha, sabe? Me sinto que mais. Assim, já incrível. entendi quem eu sou. E É, não tem a ver com minha pele morena, o meu cabelo, não tem. Tem a ver. Eu consegui me olhar do jeito que Deus me olha. isso. É E eu ouvia verdade. pregações sobre isso, mas eu não vivia isso. E foi um. Precisa. A gente ontem estava conversando, eu e Maurício, sobre exatamente isso. Porque não é só o ouvir, né? Tem um verbo na palavra de Deus quando fala de ouvir, né? Quem tem ouvidos, ouça. Esse ouvir, o ouça, é ouvir com intenções de acolher e ser revelado no seu interior para haver mudança. Sim. Então, porque só ouvir é aquela história, né? Entra Entra aqui, por aqui, sai sai por aqui, aqui. não tem um efeito transformador. Exato. Então, quando algum momento você então ouviu com essa intenção, né, Foi. de entender o que Deus fala sobre mim. Deixa eu ver o que a Bíblia diz sobre mim. E teve que alinhar essa mesma fala de Deus à sua Sim. fala. Sim. E dizendo assim: você é linda, é preciosa, é valiosa. Porque é isso que Deus diz a nosso respeito. Sabe? Ele quando cria, né, a mulher, de tudo na criação, ele foi dizendo: isso é muito bom. Não, isso é bom. E Deus viu que era bom, criou os animais, é bom, os astros, é bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele disse: isso é muito bom. Então ele se admirou da própria criação. Sim. E nós somos essa criação, como um poema, né? Como a Bíblia fala, feitura dele é essa feitura, esse poema construído com o que Deus tem de melhor. Só que você precisa alinhar Sim. os pensamentos de Deus, a fala de Deus a seu respeito, para si mesma, né? Porque são muitas vozes, né, pastora? São, né? Se você Vozes não vigiar externas. e identificar Deus falar isso pra mim desse jeito, quando eu tô lá me olhando no espelho, falando, nossa, tá péssima, nossa, tá horrível, nossa, você é horrível, você é isso. Se a gente parar naquele momento e falar assim, Deus falar isso pra mim? Não, então não é dele, rejeito. Mas a gente às vezes Isso. se Mas eu Alimenta, acho que né? isso está muito ligado mesmo ao conhecimento espiritual. Eu vou falar agora por mim. Sim. Como eu falei antes,
essa percepção de influência externa veio muito tarde para mim. Tá. E isso também me derrubou. Porque durante muitos anos eu era a pessoa só dos bastidores. Eu só sentava na cadeira quando sobrava tempo. Eu ia para as festas toda desarrumada, que nunca tinha tempo. Tá? E isso começou a mudar quando eu comecei a frequentar a Nova. Eu comecei a me olhar com os olhos de Deus, que começou a cura. Eu disse, opa, eu também posso ser bonita, eu também posso fazer isso. Lugar. Eu também posso ser curada. Isso. E aí isso começou a inverter. Né? Eu deixei de estar somente nos bastidores e também sentei na cadeira para ser cuidada, para ser amada. Isso. Né? Mas isso veio com a palavra, com a libertação. Isso porque até então eu não me sentia merecedora. Eu não me sentia bonita o suficiente. Eu tinha imensas dificuldades para gravar vídeo, para fazer foto. Eu me escondia. Eu estava só pelos bastidores mesmo. Eu sei como. E aí Deus foi curando, restaurando. E eu a cada culto eu digo, Deus, o que tu quer curar hoje? Traz que eu tô pronta. Por aí mesmo. E ele sabia do poder, do impacto que a sua profissão tem nas pessoas. E ele precisava primeiro fazer isso dentro de você, para transbordar, para fluir de forma verdadeira, né? Exato. E a gente fala que cadeira de cabeleireira é uma terapia, né? Cabelo, ali quem lida com beleza, manicure, né? As pessoas, eu fico ouvindo assim, outras pessoas falando, meu Deus, eu estou sabendo da vida aqui das pessoas, elas se abrem. Então esse abrir é uma oportunidade de você ministrar a verdade. Sim. Mas Deus, sabendo disso, você fala, peraí, vou começar por você. Não foi assim, Simone? Foi. Foi. Isso é lindo. E muitas vezes, né, clientes que me conhecem há muitos anos, chegam e dizem, alguma coisa mudou. Quando falam isso para mim, mudou. Tem alguma coisa diferente em você. A minha resposta é assim, é Jesus purinho. Não é de mim mesmo. Mas você falou isso do merecimento. Essa, eu acho que é a chave assim que as pessoas precisam virar. Porque quando ela não se sente merecedora, ela não vai entender o amor de Deus. Exato. Porque o amor é incondicional, não é por mérito. Então você primeiro precisa saber convicção mesmo. Eu sou amada. Quando essa revelação cai no coração de uma pessoa, transforma todo o resto. Exato. Sabe? Essas vozes, né? Que às vezes foram lá no passado. Isso que eu ia falar. Alguém da família, um pai, uma mãe, um professor, uma pessoa que teve uma influência na sua vida, falou alguma coisa e aquilo ficou. Às vezes, não é nem o falar, né? O não falar também. Tipo, a criança, principalmente. Eu tive esse processo de entender a paternidade de Deus, que antes eu ficava inconscientemente comparando que o meu pai, Elias, agiria de um jeito, e se ele age assim, imagina Deus. Ele está perto, ele faz isso. Se Deus que está longe fisicamente, fazia de outro jeito. Então, acho que assim, a coisa da criança, da menina, principalmente com a figura masculina, de não ouvir certas coisas, ou de ouvir coisas que ela não entende, ou que não estão levantando, né, a autoestima dela, alimentando aquela autoestima. E aí, lá na frente, realmente você não se sente merecedora nem do amor de Deus. Isso. Eu acho que o que ela está falando de merecimento, né? As pessoas hoje pensam assim, eu mereço estar num lugar chique, eu mereço estar num lugar bonito, fazer coisas boas. Mas parte lá desse merecimento de se sentir amada. Isso. Protegida, favorecida. Ser alvo, né, do favor, do amor de Deus. E às vezes vem lá de trás. E a gente vai passando, a vida vai seguindo e você não vai na raiz, como você falou aí anteriormente. Que é curar essa paternidade ferida que com Deus vai ser curada, porque a paternidade dele não tem defeito. Ele é perfeito, como um pai perfeito. Exato. Eu peguei assim uma comparação, e eu vou ler aqui, porque ela faz uma comparação bem legal sobre a autoestima e a vaidade. Porque é legal que a gente tenha, né? Esse senso de valorização, de cuidar da nossa aparência, de ter a autoestima lá em cima, de se olhar e dizer,
aos 13 anos. Eu estou tendo mudanças, né? Meu nariz está engrossando, né? Meu cabelo mudou a textura, mas eu sou linda. Depois, a vida adulta, quando você está grávida, eu sou linda. Depois, mais velha, já, né, na menopausa, onde o estrogênio já não está tão presente, e você percebe as rugas. Você saber, isso é bom, você ter essa autoestima. E ir na rua, hoje não estou legal, eu vou cuidar de mim, para eu poder também me olhar e gostar do que eu estou vendo. Mas tem o outro lado da moeda, que é cair numa vaidade, numa ditadura da beleza, onde só isso importa. Então, essa comparação eu achei muito interessante, que diz que a autoestima ela nasce de um amor próprio, algo que você precisa ter, né? De uma consciência do seu valor. Então, você se cuida porque Deus gosta que você faça isso. A Bíblia fala que nós somos um ser de 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Então, o corpo não é menor, não foi assim, Deus criou o espírito e a alma e deixou o corpo para o diabo criar. Não, ele nos criou completas, espírito, alma e corpo. E ele diz que o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. Então, esse amor próprio, essa consciência do valor de Deus é bom. Agora, em contrapartida, a vaidade nasce de uma insegurança e de uma busca de uma validação externa. Sim. Né? Eu preciso que me aceitem, que me valorizem. A autoestima é cuidar-se como uma expressão de gratidão. Já a vaidade, o cuidar-se, é uma tentativa de provar alguma coisa. Sabe? A sua suficiência, aí está naquela parte de eu estou me cuidando porque eu preciso ser aprovada. A autoestima, o foco está no seu bem-estar, né? Aquilo que você gosta quando se vê, num equilíbrio, né? Então, ter uma mente madura de saber o que é próprio para você, o que não é exagero, esse equilíbrio do que às vezes o menos é mais. O simples, ele é complexo, né? Porque você é tão simples que expressa beleza. Então, esse equilíbrio, isso é autoestima. Na vaidade, o foco está só na aparência e na aprovação. A autoestima, por último, te traz paz. E a vaidade traz uma ansiedade de querer sempre mais e de querer se comparar. Então, eu acho que esse contraposto, né, de um cuidado saudável com a aparência e uma ditadura da beleza, ela precisa desse equilíbrio para não escravizar as pessoas. Sim, sim. E a gente vê muito disso, né? Pessoas escravas disso. Mas há um caminho libertador para isso, né? Eu creio que há um caminho para pessoas que só pensam assim, eu creio que há um caminho libertador. E a gente está ouvindo aqui o testemunho de vocês, tanto da Simone quanto você, Melissa. Eu vi que houve um momento em que houve uma revelação no interior, de que há algo maior a respeito do que Deus pensa a seu respeito. Então, a gente, às vezes, fala umas frases que parece assim, a gente manda as pessoas repetirem, mas porque elas precisam repetir isso. Elas precisam falar assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu possuo o que a Bíblia diz que eu possuo. E eu tenho aquilo, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Então, vai buscar lá na fonte o que a Bíblia diz a seu respeito e renova a sua mente. Porque tudo começa no pensamento. Tudo. Então, não adianta, não é uma questão de mudança de comportamento. A gente está falando aqui de uma mudança interior, que começa com uma mudança de pensamento. Eu costumava falar muito assim em palestra e tal, que eu trabalhava, tenho 31 anos de profissão, né? E trabalho em frente ao espelho. E eu não gostava de me olhar no espelho. O espelho era um inimigo, né? E não era. Aí tem gente que olha e fala assim, mas por quê? Mas você é tão bonita, você não sei o quê, o sorriso bonito e tal.
era por conta do que eu pensava a meu respeito. Então era como se eu estivesse me encarando. E foi mudança de mentalidade. O espelho falava para você não através da minha palavras imagem. negativas, Exatamente. né? Então, eu olhava, mas sempre me comparava, me achava feia, né? Sim. Porque a cliente estava sempre bonita e eu não. E com cliente a gente vive muito isso, porque você às vezes quer fazer assim, meu Deus, eu queria entrar na cabeça dessa mulher que ela chega às vezes linda, senta na cadeira, tá linda e fala, olha, eu tô horrorosa, eu sou horrorosa, não aguento mais, preciso mudar. Então, aí é que eu acho que a autoestima e a vaidade dá alguns sinais. Eu acho que a autoestima é aquela mulher que se cuida dentro do que ela gosta para ela. Sim. A vaidade, eu acho que é onde Que é dita a regra. E beira o infinito. Infinito. Hoje eu quero ser loira, amanhã eu quero ser ruiva. Depois de amanhã eu quero cortar curto. Quero colocar mega hair. Aí é que eu acho que perde a mão. Sim, É como entendi. cirurgia plástica, enfim. Com certeza. Né? Então, assim, tu fez uma cirurgia Esses plástica procedimentos, reparadora. né, faciais Muito. Eu acho que a autoestima, quando você vai pro lado, agora isso, agora aquilo, eu acho que Os entra muito na exageros, vaidade. né? Exagero. Eu tinha a mania muito de cortar o meu cabelo sozinha, né? E eu usei meu cabelo curto muito tempo. E eu cortava o cabelo toda semana. E meu pai, vendo aquilo, ele falou, pelo amor de Deus, vai tratar a sua cabeça. Assim, ele não sabia que precisava tratar coisas mais profundas que minha cabeça, sabe? A maneira... Mas aquilo faz sentido, depois fez sentido pra mim. Que eu ficava tentando achar algo ali através da minha... E não era ali fora que eu tinha que mexer, era dentro. Sabe? Mas você sabe, a palavra de Deus tem tanta sabedoria pra gente. Se você for lá o livro de Provérbios, meu Deus, quanta sabedoria de Deus pra gente saber viver, né? Verdade. Pra gente se conhecer e se aceitar e ver a beleza que há da gente. Às vezes você não é igual àquela pessoa, mas aquela pessoa também não é igual a você. Então você tem coisas que a outra não tem. Únicas, Né? verdade. E aqui também em questão, olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4,18, assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Eu acho que as pessoas perderam a noção da eternidade. Então elas só pensam, né, muito no hoje. Pensa naquilo que vai ser eterno. Então tem pessoas lindas porque são generosas. Sabe? Isso é eterno. Você ser generosa com alguém. Pessoas que servem. Meu Deus, as pessoas que servem com alegria, elas são lindas. Então, às vezes, você está buscando algo aqui, né? Quando o que você precisa é se doar para alguém. Aquilo te torna bonito, aquilo te torna lindo. Então, não olhar para as coisas temporais, mas as coisas eternas. Deus nos ensina a ter esse olhar que vai além do exterior, da superfície, e ir para um lugar mais profundo. E sair dessa superficialidade que o mundo, né, hoje tem, não tem outro caminho a não ser através de Jesus. Ele quer nos levar, né, a águas mais profundas, da gente conhecer a Ele, conhecer a nossa verdadeira identidade e o nosso valor. Aqui eu já falei esse versículo, mas quero ler ele por completo, porque a gente conhece muito um versículo, 19. Eu quero ler 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, olha só o que diz aqui. É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Então, antes, essa primeira parte a gente sabe, a gente afirma, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo está trazendo o assunto, né? Deixa eu mexer um pouquinho com você. Você não sabe que, além da sua aparência, o Espírito Santo está dentro de você, que você tem ele. E aí ele continua dizendo assim, ó, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Olha o nosso valor. Deus está trazendo assim, o seu valor foi o sangue do Filho de Deus.
Esse foi o alto preço que ele deu pela Melissa, pela Simone, por você, por mim, um alto preço comprado. Portanto, olha esse final. Honrem a Deus com o seu corpo. Ah, então eu não honro a Deus só com o meu louvor, com a minha adoração, com a minha devoção e meu espírito e minha alma. Não, eu honro a Deus com o meu corpo. Então, quando a pessoa tiver consciência de que quando ela cuida dela, ela está cuidando do templo do Espírito Santo. Sim. Quando ela quer ter essa autoestima assim boa, saudável, para pessoas. Eu nunca fui vaidosa. Então, eu nunca, assim, achava que eu precisava ficar focada nisso. Só que um dia eu entendi que eu precisava cuidar de ter um pouquinho mais de vaidade, que fosse por causa das pessoas, sabe? Porque eu era, assim, um presente para elas, então eu tinha que me apresentar bem e cuidar disso. Então, isso foi, nesse ponto, foi bom. Verdade. De dizer, eu falava assim, eu não preciso cuidar do cabelo. Eu não gosto muito de maquiagem pesada. Então, eu faço uma coisinha aqui, um batonzinho, até o dia que eu entendi que não, eu precisava fazer um pouco mais. Mas não por mim mesma, pelas pessoas. Até porque, Denise, eu percebo que quando a gente não se arruma, traz desordem. A pessoa que te olha fica bagunçada, é como a casa, é como o teu carro quando tu entra. A bolsa. Tá tudo bagunçado. Nem Desculpa, não tá muito certo, sabe? Tem alguma coisa aí fora Parece do lugar. que reflete uma desordem interior, interna, né? total. Então, esse cuidado, por causa das pessoas, ele é bom. Isso estimula, assim, a você inspirar pessoas que às vezes estavam nessa fase desorganizada da vida e que te olham e você acaba inspirando elas. Então, saber que você honra Deus com o seu corpo. Então, se apresentar bem, mostrar, né, sobretudo, o seu sorriso, a alegria que você falou tanto, né? Se isso for verdadeiro aqui dentro, isso vai exteriorizar. Vai transbordar de forma... Até sem maquiagem. Até sem maquiagem. De rostinho lavado, a alegria, ela embeleza um rosto. É verdade. Só que a gente precisa... eu falei que ter esse contentamento é algo aprendido. A gente viu que o apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver contente. Com toda e qualquer situação, então eu vou colocar aqui, a gente precisa aprender a viver contente com quem nós somos, em cada fase da vida, com que Deus nos criou. E esse aprendizado, às vezes, para meninas, né? Você falou que isso começou lá na sua adolescência, Melissa. Eu, quando era criança, eu era muito branca. Eu era branca... assim, parede branca. Porque hoje eu sou disfarçada da brancura por causa das sardas que eu tenho no corpo todo. Elas dão um tom, mas eu não tinha isso. E eu achava... E aí eu comecei a pegar sol, descascar e fui ficando sardenta. Então, na minha infância, eu sofria bullying, né? Eu nem entendia que aquilo era bullying, né? Mas era. Hoje eu sei que era. Mingau de aveia com canela. Fui muito... Lá vem ela, mingau de aveia com canela. Depois tomou banho de sol com peneira. Isso tudo eu ouvia. Se molhou, não secou, enferrujou. E aquilo, olha, eu falo com sinceridade. No início, eu lembro que eu usava... Me disseram, né? Crendice assim popular, que as sardas saíam com água de arroz. Então, minha mãe lavava o arroz, já separava a água que eu queria lavar o rosto com água de arroz. Nunca aconteceu nada milagroso ali. Mas o tempo foi passando, aquilo não era assim um problema de complexo em mim, não, sabe? Porque eu ouvia da minha mãe coisas boas. Então, eu sempre valorizei mais o que eu ouvi dentro de casa. Mas chegou um dia, olha que coisa incrível, que eu conheci Maurício
E ele disse que quando me olhou, o que ele mais amou foram as minhas sardas. Então, aquilo que podia ter sido um problema para mim foi o que foi atrativo para a pessoa certa. E você vê hoje as pessoas fazem sardas. né? De maquiagem fake, né? Pois Cada hora uma coisa para deixar a pessoa ali buscando. E com o tempo eu fui ficando tão sardenta, que eu já nem sou tão branca assim como eu era quando era criança, que aí acho que as sardas, elas apareciam mais, né? Mas isso se tornou assim, algo que foi o que conquistou alguém. Então, aquilo que você pensa que é ruim em você, espera, deixa passar, não toma isso, não deixa isso ser relevante na sua vida. Olha para o que Deus tem para você. Então, a gente precisa ensinar muito meninas, meninos também, os filhos, né, de um modo geral, a se amarem, a saberem o valor dele, reforçar a identidade dele, não o comportamento, né, para que eles aprendam e se olhem com esses olhos do amor de Deus por eles e entenderem a criação. Lá em Gênesis 1:26, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando você ensina para a criança, você é igualzinho a Deus. Ele te criou na imagem dele. Então, não pode ter imperfeição, né? Tem o seu jeito de ser, as suas particularidades. E Deus ama você como você é. Isso é muito importante ser falado desde pequenininho, né? Isso impacta, né? Eu vejo pelo meu filho menor, quando eu digo a ele, você é lindo, ele, sim, eu sou a cara de Deus. Ah, que bonitinho, sério. É muito lindo. A cara de Deus. Muito bom. Isso é algo que a gente tem que ser intencional, né? Não pode falar assim, ele já sabe. Não precisa ser intencional, falado. Para crescer ali depois um adolescente, um jovem, firmado, né, em quem é, na própria identidade. E o valor, a gente está falando sobre o valor, né? 1 Pedro 3 diz assim, a beleza de vocês, ele estava falando para mulheres, não deve ser nos enfeites externos. Gente, não que você não possa usar suas bijuterias e joias, não é isso. Mas olha o que ele diz. Mas no espírito dócil e tranquilo. Isso é que tem grande valor para Deus. Você entendeu? Você botar um brincão, né? Você pintar seu cabelo de vermelho, você usar suas pulseiras, não tem problema nenhum, contanto que você valorize aqui, o espírito manso e tranquilo. Isso é de grande valor para Deus, o teu espírito manso e tranquilo. E mulheres precisam. Por isso que essa palavra está na parte que ele está falando para mulheres. Nós temos uma tendência muito grande a sermos ansiosas, nós temos tendência a sermos agitada, aquela que cuida de tudo. Calma, fique tranquila, mansa, né? No falar, no reagir. Não reaja, responda, né? De uma forma tranquila, porque isso é de grande valor para Deus. Deus não quer que você ande toda relaxada? Não, se cuide, coloque os enfeites aqui exteriores, mas valorize mais o que é o teu espírito, um espírito mais tranquilo. Só que isso vem de uma fonte, que é o Espírito Santo. Nem sempre vem do seu temperamento. Você é dócil no falar, mas eu não sou. Mas isso não significa que você não vai ter um espírito dócil, porque a fonte é a mesma. Não é a questão do temperamento, é o Espírito Santo. Por isso é importante a gente ir nele, na fonte, buscar em Deus. O Espírito Santo vai transformando, né? Ele vai. Eu cheguei no Rio muito gaúcha, sisuda. Né? Sim, não.
E os relacionamentos era até complicado. Sim. Porque eu sou muito direta. Ontem mesmo a gente estava falando, às vezes a pessoa manda um textão, eu vou lá e respondo, não dou nem bom dia, sou direta. Então, o Espírito Santo está trabalhando, né? Para eu ser mais mansa, mais meiga. Meu Deus, você é uma meigice. Mas eu era muito sisuda, muito. Mas isso é fruto. Então, não é pelo esforço. Nenhuma árvore faz esforço para dar fruto. Fruto vai saindo naturalmente. Eu falo com a minha psicóloga que na terapia você faz um esforço, né, psicológico para buscar as coisas, para tentar corrigir. Exato. Quando o Espírito Santo age, tu simplesmente nem acontece. sabe como é que foi. Se rendeu, não sabe como foi, não sabe que hora aconteceu. Acontece. Eu tinha mania de ficar falando, eu quero ser a mulher de Provérbios. Menina, eu não fazia ideia da mulher de Provérbios. Falei, tá. Até eu conversei com você da outra vez, porque aí você é casada, né? Tem que domar essa fera ferida, porque geralmente a mulher é mais rixosa, mais agitada, mais fazedora. Pô, tá ferida. Porque não é a natureza normal que Deus fez pra mulher ser assim. Né? E hoje em dia, com essa coisa toda de feminismo, e a gente falar isso é até perigoso, porque as pessoas dizem, mas tem que ser assim. Não, é porque a gente nasceu diferente. Não, você pode ser empoderada, né? Pode ter ser esforçada, o seu lugar, trabalhadora. Ter o seu valor, ter o lugar, suas conquistas e ser mansa e tranquila. Né? Isso não impede. E cuidar do corpo, né? Sem ser venerado, né? Exato. O corpo não é o centro da sua vida. A parte mais importante do teu ser é o teu espírito e a tua alma, cuidar dela e querer estar saudável e bem para servir e amar pessoas. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. E lá em esse Salmo 139 é lindíssimo, né? Porque fala como Deus nos criou desde o ventre da nossa mãe, como Ele sabe sobre a nossa vida, Ele tem todos os dias escritos. E aí, no versículo 14 do Salmo 139, diz assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Então, o salmista pôde concluir assim: uau, Deus me fez de um modo... Há uma outra versão que diz assim: assombrosamente admirável. Deus fez a cada uma de nós assim. E a gente está terminando aqui a nossa conversa, mas eu queria trazer uma oportunidade para que você, cada uma de você, Melissa, você, Simone, desse um recadinho para mulheres, pessoas, talvez nem todas sejam mulheres que estejam nos ouvindo, mas que precisam viver uma transformação que comece do interior, né? E isso transpareça na aparência, mas com o foco certo. Então, você tem liberdade para dar um encorajamento, uma palavra, um conselho, mostrar um caminho por onde começar. E eu tenho certeza que vai abençoar muitas mulheres. Quem vai ser a primeira? Eleita, Simone. Eleita. Minha palavra de encorajamento é que a gente foque na autoestima e não na vaidade, né? Que a gente tenha esse cuidado. E principalmente que a beleza é a nossa luz que vem do nosso espírito, que é o espírito que está conectado ao Pai, que é Ele que te revela a tua verdadeira identidade, quem você é em Cristo, e que faz você brilhar, faz as coisas acontecer, e com certeza as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente, muito além da sua beleza, mas um espírito de paz, de mansidão, de amor, que o mundo lá fora, na internet, não consegue passar. É isso aí, muito bom, muito bom. E eu acho que, como eu sou muito, eu gosto muito de fazer transformação, né? Com pessoas e cortar e fazer diferente. Eu vejo muito confiança das mulheres em mim, de falar, fecha os olhos e confia em você. Então, eu quero falar para as mulheres hoje confiarem em Deus, no poder de transformação que Deus tem, mais do que elas confiam no cabeleireiro ou na cabeleireira. Isso Porque a gente confia de olhos fechados numa pessoa, às vezes você entra em qualquer salão
confie, faz se você quiser. E com Deus a gente não faz isso. Tem dificuldade de fazer, fica querendo ajudar Deus. Deixa eu te ajudar aqui, Deus. Deixa eu te mostrar como é que eu quero. E só confia, porque Deus, como você falou, né, das suas sardas, o que poderia ter sido um mal, né, para você, de autoestima, Deus transformou em bem. E ele tem o maior talento, a maior especialidade de Deus é fazer isso, transformar o mal em bem. Então ele pega tudo que está ali machucado, ferido, e transforma às vezes na sua melhor potência. Isso mesmo. Mas a gente precisa confiar e esperar o tempo dele fazer, dele transformar, porque ele vai fazer. Se ele tem promessa para você, ele vai fazer. Com certeza, com certeza. Eu tô falando isso porque ele fez em mim, senão... Vocês têm sido um testemunho vivo disso. Amém, amém. Muito bom. Obrigada mesmo pela participação de vocês. Tenho certeza que vai ser bênção. Amém. E ter dado esse tempo aqui dedicado, que vocês sejam bênção lá no trabalho de vocês. Alcance muitas mulheres. O que eu quero deixar no meu recadinho para você é lembrar que é bom cuidar do seu corpo. Isso honra a Deus também. Mas, sobretudo, cuide do seu espírito. Alimente-se da palavra, renove a sua mente na palavra e busque na fonte, no Espírito Santo, tudo aquilo que você precisa para ser essa bênção de dentro para fora. Então, muito obrigada pela sua atenção, pelo tempo que você esteve aqui conosco, acompanhando essa conversa, que tenha sido bênção para você. E fica ligado aí nos próximos episódios, a gente tem muita conversa boa sobre as coisas de Deus. Compartilha com uma amiga. De repente, ela precisa ouvir a respeito dessa conversa e ser também abençoada como você foi. Então, fica aqui o nosso obrigado. A gente vai dar um tchauzinho para todas. Tchau. Um beijinho grande. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Vamos continuar falando das coisas de Deus. Então, vem comigo, se inscreve no canal e até o próximo episódio.